Vamos lá, dia 24 de dezembro, Feliz Natal pra você que está me acompanhando, pra você que não tá me acompanhando também um Feliz Natal, só que aí você não vai ficar sabendo que eu desejo Feliz Natal, mas beleza. Eu sou Gabriel Amaral, vamos pro nosso último vídeo aqui antes do Natal, né, a não ser que 7h30 da noite, não, aí também não sei se eu gravo vídeo não, mas enfim, se tiver novidades a gente tá por aqui, tá? Bem, vamos embora. Últimas novidades aí de 24 de dezembro sobre contratação. O mercado do Fluminense ficou muito animado e vai ficar muito animado nessa semana, tá? Por que isso? Normalmente, essa semaninha é um período onde as coisas não avançam muito no mercado do futebol, porque normalmente essas coisas são decididas por reuniões e tal. E essa é uma semana onde a maioria das pessoas tá viajando ali. As pessoas do meio do futebol, né? Quem trabalha, tá trabalhando. Mas as pessoas ali do meio do futebol estão de férias, trabalhando, viajando. Então as reuniões acabam não acontecendo tanto. Então é uma semana normalmente um pouco abaixo ali em relação à notícia. Só que o Fluminense jogou até anteontem. O Fluminense, na teoria, né, os dirigentes voltaram pro Rio ontem. Então, assim, considerando em relação a sábado, o Fluminense começa o seu mercado agora. Até agora a gente já teve Antônio Carlos anunciado pelo Fluminense, mas era uma negociação que começou no ano passado. A gente já teve Renato Augusto, que não foi anunciado pelo Fluminense ainda, mas está confirmado, está de férias. E agora começa o Fluminense mesmo a tornar público, né, ali as suas negociações, e o Fluminense começa a entrar no jogo. E a gente começa falando de um assunto que já vinha sendo falado, mas é o assunto de saída. O Alfredo Pedulla, que é um jornalista italiano lá da TV dello Sport, né, da Itália, ele disse que não só o Feyenoord da Holanda, não só todos aqueles clubes europeus que a gente já ouviu falar em várias notícias, tá, Eintracht Frankfurt, Nottingham Forest, Zenit, todos esses ali já entraram em contato com o Nino, muitos manifestaram desejo, inclusive o Zenit, o Marcelo Neves deu uma notícia que a gente já tinha comentado por aqui, não como notícia, né, mas que era o Nino não ia pra Rússia, o desejo do Nino da Europa não é só o dinheiro, é a qualidade de vida, ele não iria para a Rússia nesse momento. E aí, segundo o Alfredo, o Feyenoord da Holanda e a Roma, ou o Roma, da Itália, estão interessados no Nino, tá? Também tem Fulham, tem Liverpool, tem muita gente interessada no Nino. Por quê? É um zagueiro de seleção brasileira, é um zagueiro campeão da América, é um zagueiro de uma idade ainda ok para ir para a Europa, apesar de não ser jovem, né, mais igual a Europa gosta de pegar, mas se tratando de zagueiro, a experiência também conta muito mais. E é um zagueiro com uma multa relativamente baixa. A multa do Nino é de 7 milhões de euros. Então, assim, o Nino deu uma entrevista falando quando chegou ao Brasil que estaria, de certa maneira, com uma... Como é que eu vou falar assim? Ele disse que ainda não tinha nada resolvido. E aí a gente espera agora pra poder ver. Eu acho pouquíssimo provável que o Nino fique, tá? Porque a multa é relativamente baixa, a gente vai ganhar um bom dinheiro nisso, mais de 30 milhões de reais, mas quer dizer, a gente não ganha mais de 30 milhões, né? 30 milhões, mais de 30 milhões é o valor que ele vai ser vendido. E aí, cara, a gente vai ganhar ali um dinheiro com isso e tal, a multa é relativamente baixa e o Nino quer ir pra Europa, pra um país bom e etc, etc. No caso do André é um pouquinho mais complexo, porque o Fluminense pode embarreirar, entre aspas, se a proposta que vier for muito abaixo do que o André vale. Aí a gente vai precisar ver como é que vai ser. Mas sobre o Nino, aparentemente, o negócio tá caminhando para uma saída mesmo. Falando agora sobre Caio Paulista. Que situação do Caio Paulista, hein, cara? Mas vamos lá, tá? O Caio Paulista também, ele gosta de se complicar, mas curte se complicar o Caio Paulista. Vamos lá, a situação do Caio Paulista é a seguinte. A princípio, o São Paulo não chegou em acordo nenhum com o Fluminense, tinha até o dia 15 para poder fechar o negócio, não fechou o negócio, assim, não chegou em acordo nenhum com o Fluminense, que eu digo assinado. Queria pagar parcelado, o Fluminense no contrato diz que só é obrigado a liberar pro São Paulo se pagar à vista.
E agora, vendo a cobertura geral assim, tem muitos repórteres interessantes ali, experientes, apurando bastante coisa, e a negociação está muito centrada em algumas perguntas. O Palmeiras vai pagar mais ou vai pagar os 3,5 milhões de euros lá no Caio Paulista, ou de dólares, no Caio Paulista? Ele tá pagando a mais ou tá só pagando à vista? Segundo fator, o Fluminense que deu para trás na negociação do Caio Paulista e parou de querer aceitar à vista, o Eduardo Duran, que não quis e travou a negociação, ou o próprio Caio Paulista que não quis? Terceiro, e para mim, a pergunta crucial, que é, o Caio Paulista quer jogar aonde? Porque no final das contas, o que importa é a vontade do jogador. Eu dei o exemplo aqui já do Everaldo em 2019. 19, no Fluminense. O Fluminense tinha pegado emprestado o Everaldo do Velo Clube de São Paulo. Ele estava jogando a Série B no São Bento, mas pegou emprestado do Velo Clube. E tinha lá uma opção de compra. Não lembro exatamente o valor, mas era algo entre 1 milhão, 2 milhões de reais. O Everaldo estava valorizado na época. O que aconteceu? Chegou a data limite para a opção de compra ser realizada pelo Fluminense. O Fluminense entrou em contato com o Velo Clube, conseguiu um dinheiro na época, até uma situação maluca ali, mas conseguiu o dinheiro. Entrou em contato com o Velo Clube e falou: vou exercer a opção de compra, vou ficar com o Everaldo. E aí o Velo Clube falou: beleza, tava tudo acertado. O Corinthians chegou e falou: alô, Velo Clube, você aceita aí o valor para negociar com o Everaldo? O Velo Clube fala: então, eu já tenho que vender ele pro Fluminense. Então, da minha parte, assim, eu aceito esse valor no Everaldo, mas o Fluminense tem vantagem nesse valor, não posso te vender. O Corinthians entrou em contato com o Everaldo e falou: o Fluminense vai te oferecer X, eu vou botar 3X no salário pra você e você vem pra cá. E o Everaldo foi, e o Fluminense não tinha o que fazer, porque o acordo do Fluminense da opção de compra é com um clube. Era com o Velo Clube, não era com o Everaldo. O Everaldo olhou pro Fluminense e falou assim: aqui que eu vou ficar aqui, ó. E cagou e andou, porque é um jogador desgraçado também, o Everaldo, tá? Fique claro. O que ele fez agora com a América Mineira é só um retrato do que ele fazia com o Fluminense e fez com o Fluminense também. Que época da gente ser feito de otário por Everaldo, hein? Olha que época. Mas, enfim, voltando. Então, assim, o que importou no final das contas não era o acerto que o Fluminense tinha com o Velo Clube, se o Fluminense tinha ou não tinha o dinheiro, se ia pagar de uma maneira... Não. O que importou lá no final das contas foi o Everaldo não querer ficar no Fluminense e ir pro Corinthians. Então, o que vai importar, o que é preciso saber nesse momento, é a vontade do Caio Paulista. O Caio Paulista quer jogar no Palmeiras ou quer jogar no São Paulo? Teve diferença do salário de oferecido de um pro outro? É isso, é só isso que importa. Vamos ver o que vai ter agora. Vamos continuar aqui falando sobre a situação das contratações do Fluminense. Aí eu fiquei um pouco perdido, tá? Porque a Emanuele Ribeiro, que é uma jornalista que cobre o Vasco no GE. Globo, deu a informação de que o Fluminense se interessou pelo lateral esquerdo Riquelme, lateral esquerdo do Vasco, mas o Vasco não quis prosseguir com a negociação com o Fluminense. E aí o jogador foi emprestado para o Sport até o final de 2024, né? Até o final do ano. E aí, me chamou a atenção porque, de início, o interesse do Vasco pareceu... Eu até fui trocar ideia, porque quem deu essa notícia do Riquelme, lá do Vasco, lateral esquerdo, que é da base e tal, quem deu a notícia sobre a ida do Riquelme pro Sport foi meu amigo Juninho, que tem um canal aqui no YouTube, jornalista, tem um canal chamado Machão da Gama. E aí, eu fui trocar ideia com ele porque, além dessa matéria do GE, o Lance também deu uma matéria dizendo que Riquelme foi jogador do Diniz lá na passagem dele pelo Vasco em 2021 e tal, enfim, que ano passado ficou fora o tempo inteiro por causa de uma lesão de ligamento cruzado, mas que o Diniz gostava dele e tal, e o Vasco queria emprestar pra dar experiência pra ele. Só que, segundo o Lancenet, o Vasco informou o Fluminense que só aceitaria uma negociação em definitivo. E depois emprestou pro Sport. E aí, enfim, tentando elucidar ali o caso, duas dúvidas ali, uma foi respondida. A dúvida que foi respondida era a seguinte: o Vasco não aceitava só negociar em definitivo, por que emprestou pro Sport? Essa me parece meio óbvia, né? O Vasco não queria emprestar um jogador pro Fluminense. A situação do Vasco no ano passado era uma situação de ter um CEO, né? Que, entre aspas, é o presidente que coordena a SAF, né? Como se fosse isso, o cara que é o chefe do executivo do clube.
era flamenguista, o tal do Luiz... Eu só sei Luiz Mengo, que a galera fica falando. Luiz Melo. O maluco era flamenguista. E era como se fosse o presidente do Vasco. Tem o dono e ele tava abaixo do dono ali agindo as coisas. O maluco era flamenguista. Então a torcida do Vasco tá puta com esse negócio de rivalidade. No mesmo ano em que eles veem o rival, que eles sempre tripudiaram, etc, etc, eles brigam com o rebaixamento e o rival é campeão da Libertadores. Então, assim, a torcida do Vasco tá muito inferiorizada. Então, emprestar um jogador pro Fluminense seria meio que se render ao Fluminense, eles não iam topar isso, a nova diretoria lá que assumiu e etc, não ia topar isso. Então era assim, a lógica era, eles queriam só vender em definitivo pro Fluminense. Emprestar pra ganhar experiência fazia sentido só pro esporte. E até troquei essa ideia com o Juninho, falei, cara, me parece que seria muito melhor pro Vasco o Riquelme jogar no Fluminense, pô, esse ano, né? Ter experiência internacional e etc, etc, etc. Mas a autoestima do torcedor do Vasco ia no lixo, né? Então, eles não iam fazer isso mesmo. A segunda pergunta que não quer calar é: o Fluminense quer outro lateral esquerdo? Eu não entendi muito bem isso, não. Porque assim, quando você pega um jogador jovem por empréstimo, o que você tá querendo? Entre aspas, né? Ou você não tem grana para contratá-lo e ele é muito bom e você quer utilizá-lo, ou você quer fazer um teste com ele para contratar no ano que vem. Nenhum dos dois casos me parece muito factível ali com o Riquelme, né? Um jogador de 21 anos que chegaria para ser terceira opção. Mas quer um lateral esquerdo nesse mercado? Confesso que não entendi muito bem. Fica aí a pergunta para vocês. O negócio, no final das contas, não ocorreu. O Riquelme foi pro Sport, mas fiquei curioso agora. Para fechar, notícia sobre o Luiz Henrique e essa possível vinda dele pro Fluminense, tá? O Vitor Lessa informou que o Fluminense vem sondando a situação do Luiz Henrique já há alguns meses. O próprio Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, está trocando essa ideia. Segundo o Vitor Lessa, o jogador quer voltar, mas depende de como o Betis vai levar essa negociação. Ele falou, inclusive, que trocou uma ideia. O Lessa falou, né? Trocou uma ideia, não. Falou que o Johnny Max, que é o cara que descobriu o Luiz Henrique em Petrópolis e trouxe ele para o Fluminense, etc., um dos empresários dele, revelou que confirmou, no caso, que ele não vai pro Flamengo, tá? Porque ele não vai pro Flamengo mesmo. Então essa situação do Flamengo pelo Luiz Henrique foi a pura ilusão dos flamenguistas mesmo. Então o Lessa trouxe essa informação ali em on. Ou seja, depende nesse momento muito mais da situação de como o Betis vai liberar um jogador em qual ele gastou no mínimo 7 milhões de euros. Mas eu estaria aqui, como ele já fez gol, já jogou pela competição europeia, já jogou muitos jogos pelo Betis, etc. Eu diria que esse valor já está em 10, quase 11, por aí, milhões de euros. O Luiz Henrique já deve ter atingido vários bônus. E aí, enfim, então você tem esse detalhe. Um jogador que o Betis gastou quase 10 milhões de euros, o Betis não é desses times super endinheirados, etc, etc. Ele não vai liberar facinho. Então o Fluminense vai ter que ter ali um jogo de cintura para tentar entender a situação. Então depende muito mais do Betis fazer essa liberação. O Fluminense não tem grana para comprar o Luiz Henrique de volta. Me parece muito óbvio de que o Fluminense precisaria de um empréstimo do Luiz Henrique por um determinado tempo. Talvez convencendo, e aí entra a negociação, algo que o Fluminense tem feito bem. De convencer o Betis de que ele está mal nessa temporada por lá, teve a questão das apostas e tal. O Betis contava com uma boa venda do Luiz Henrique, no ano passado chegou a ter coisa de 100 milhões de reais, etc. Enfim, então tinha ali uma esperança de que o Luiz Henrique não só rendesse futebol, mas rendesse grana pro Betis. E aí o Fluminense pode entrar no negócio falando, olha só, me empreste ele agora, deixa ele assinar um contrato de empréstimo até o final do ano, até o meio do ano, até o meio do ano que vem. Aqui ele vai render, vai funcionar, ele gosta daqui, etc. E quando ele voltar para aí, tu vai fazer uma boa venda. E pelo menos vai recuperar o dinheiro que você ganhou. E chega e fala isso pro Betis. E aí a gente consegue ter o jogador. Vamos aguardar, tá? Enfim, Feliz Natal pra vocês. Muito obrigado a todo mundo. Vou deixar as mensagenzinhas aqui mais pro final do ano, né? Mas muito obrigado a todo mundo que tem me acompanhado aqui também no Raiz Tricolor, que tá inscrito lá no Jornada 1902, o meu novo projeto, tá? Obrigado demais. E eu lancei um vídeo aqui no canal com todos os gols dos jogos do Fluminense em 2023, tá? Todos. Eu narrei todos os jogos. Na verdade, eu não narrei um jogo e que na edição, eu coloquei ali uma narração que eu fiz de casa. Mas narrei todos os outros jogos, 71 jogos do Fluminense, tá, no ano. Narrei
todos os... Deixa eu ver aqui. 115 com 74, 119, 189. 189 gols que saíram em jogos do Fluminense. Todos esses 189 gols estão num vídeo aqui no canal que você pode assistir, tem mais de 3 horas, você pode ir lá, ver só o que você quer, ver só os da Libertadores, enfim. Mas vai lá assistir, dá aquela moralzinha, porque tá bem legal o vídeo. Beleza? Feliz Natal pra você, pra sua família, muito obrigado pela moral durante esse ano. Saudações tricolores, Deus abençoe, até a próxima. Valeu!